Falando em Dia das Mães, falando em mamães, um belo dia eu estava na minha corridinha e aí me veio um insight, assim, que eu já contei pra vocês que normalmente quando eu tô correndo é o momento que eu tenho, assim, ideias que eu quero concretizar. E aí liguei pra minha diretora na sequência e falei, Cláudia, eu quero fazer uma matéria aqui no Parque Ibirapuera. Eu quero convidar duas pessoas muito especiais, que são mães, que são profissionais, que têm histórias aí na vida super interessantes, né, e diferentes. Uma é mamãe de 3, outra é mamãe de 2. Elas têm carreiras diferentes também, em algum momento carreiras parecidas, mas no início carreiras diferentes. Eu falei, puxa, eu quero fazer um piquenique no parque, quero convidar elas para uma coisa que eu amo fazer, que vocês vão descobrir nessa matéria. E quem são as nossas convidadas, olha lá. Para essa tarde maravilhosa, Luana Fines. Que gostoso! Minha amiga querida, personal trainer. E ela que está no Você Bonita pela primeira vez, a Fê Falfano, bem-vinda. Muito obrigada. Que é também criadora de conteúdo, corredora, mãe, não é isso, meninas? Aliás, hoje a gente está reunindo esse time e eu já quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês viram que o objetivo da nossa matéria é esse resgate, né? Sim. E é óbvio que a maternidade é algo extremamente encantador, no entanto desafiador e que faz com que muitas vezes a gente acabe deixando alguns planos de lado. Então eu queria que vocês se apresentassem, contassem aí quantos filhos vocês têm pro pessoal de casa e me dissessem assim, o que valeu a pena, porque olha, não pararam a atividade física e trabalham bastante, né? Sim. Pode começar, Lu? Meu nome é Luana Fines, eu sou profissional de educação física, especialista em Pilates, que é minha paixão, a Carol sabe. Sou health coach também. Tenho 3 meninos, um de 16, um de 14 e um de 6 aninhos. Ele veio aí para alegrar a vida. E eu acho que o que mais valeu a pena, Carol, é ver, né, aquela alegria, aquele amor de ver que eles estão crescendo com princípios, com valores e que a gente pode ser exemplo para eles também. O dia todo, o tempo todo, né? A Lu é um super exemplo, já você tem várias histórias para contar. Muitas. Como ela acaba inspirando esses meninos. E, de certa forma, eu sei que a Fefa também tem uma história que depois que ela foi mãe, mudou tudo. É verdade. Não é? Ela virou corredora. Eu falei isso recentemente. Bom, eu sou a Fê Falfano, mãe do Rafael e do Felipe. O Rafael tem 12 anos, pré-adolescente. Estou aprendendo a ser uma mãe de pré-adolescente, que também a gente tem que aprender no dia a dia, né? E tenho o Felipe de 10. E eles me transformaram a minha vida, com certeza para melhor. Porque depois que a gente se torna mãe, a gente vê ainda mais princípios, valores na vida, nas coisas. A gente quer ser pessoas melhores por eles, para eles e para nós também. Então, eles mudaram minha vida e com certeza nessa questão da atividade física foi muito, muito forte. Eu não consigo acreditar que você era sedentária. Ela correu maratona outro dia, gente. Como é que pode? Eu corri uma maratona, mas eu era completamente sedentária, assim. Eu tinha muita preguiça. Fim de semana pra mim
levantar para ir no parque, fazer qualquer atividade física, era inviável. Eu achava, meu marido ia, ele sempre correu, eu falava assim, você é louco. Perdeu o sábado para correr, fazer coisa. Daí eu fui mãe. E aí eu quis mudar meu estilo de vida para também ser exemplo para os meus filhos. Agora eu vou fazer o seguinte, segura, a gente vai conversar mais, porque tem várias surpresas para vocês hoje. Mas a primeira delas é que eu estou trazendo as meninas aqui na minha segunda casa, que é o Parque do Ibirapuera, que é um lugar que eu tenho muito amor, muita paixão, que é um lugar que eu pratico as minhas corridas. E hoje elas vão correr junto comigo! Vocês topam? Bom, estou falando de Lu, que é personal, que é profissional da área, e Fefa, que também é corredora. Acho que elas vão gostar. Vão queimar as calorias, meninas? Adora. Não é? Vou é amar. assim que começa, mamães. É assim, ó. Reúne um grupo de amigas e vamos. Tô convidando Devagar vocês sempre. também. Vamos? Vamos. Ai, que delícia, meninas. Um beijo, viu? Lu, Fê. Um beijo, foi muito especial, mas tem mais, não para por aí. Nosso piquenique foi tão legal e cheio de amor e histórias para contar, não é verdade? Vamos continuar assistindo esse papo? Tão gostoso ouvir as meninas, histórias. Você sabe que a maternidade me ensinou uma coisa, que mãe não julga outra mãe. Tudo que a gente toma como decisão é porque a gente acredita naquele momento que é a melhor coisa a se fazer. Pode rodar. Meninas, olha o que a gente preparou pra vocês. Ai, que delícia. Um piquenique depois da corrida. A gente merece, né? A gente merece. Olha que delícia, assim, com lago, com a natureza. Tem um monte de delícias aqui. Tem kiwi, frutinha, melancia, melão, uva, Tudo suco. saudável. Fiquem à vontade. Opa. Aqui petiscos, água de coco. Essa água vamos de coco, por brindar, sinal, vamos não, brindar. vamos, eba! É a primeira coisa que dá vontade, né? Depois ainda da corrida, né? A hidratação. Bom demais. Mas essa surpresa pra gente sentar aqui num piquenique também vem pra gente conversar um pouquinho sobre dois assuntos que eu acho importantes a gente falar dentro da maternidade. O primeiro, além da atividade física que a gente já comentou, é a questão da carreira, realmente. Em algum momento vocês acharam que não iam dar conta, assim, de seguir e falar, acho que não vai dar. Acho que não vai dar. Em vários momentos. Eu, na verdade, quando eu engravidei do Rafa, eu parei de trabalhar. Tá. Eu estava no último ano da minha terceira faculdade e eu fui curtir a gravidez e estava fazendo o meu trabalho final. Eu falei, vou focar no trabalho. E aí, assim que ele nasceu, um tempo depois eu volto a trabalhar. Aí ele fez um ano e engravidei de novo. Uau. Então, assim, foi um depois do outro. E aí, não dava pra voltar, assim. não, aí eu falei, agora eu vou ter os filhos, depois eu resolvo o que eu vou voltar a fazer, né? E aí fui pensando, e na época eu tinha uma sócia e aí a gente pensou, vamos fazer um blog na época. E não tinha quase blog de maternidade, Instagram de maternidade, estava começando. E aí foi assim, e aí começou a dar muito certo na época. Crescer e as coisas em um mês, a gente já tava em evento, recebendo coisa em casa, assim, foi Olha assim. só. E eu sou super desconfiada, falou assim, gente, Tem alguma coisa como errada. alguém assim me chamando para um evento, como sabe da gente, né? E foi muito rápido. E aí foi assim, mas eu me questionei muito, e assim, até hoje, às vezes, é uma coisa assim que eu penso, agora eles estão grandes, né? Falo, será que eu vou inventar mais alguma coisa? Tem um negócio dentro de mim também que,
assim, sabe? Além do que eu quero ir mais. A gente quer mais pra gente isso também. Mas eu acho, e você ainda tem 2 filhos, a Lu tem 3, eu tenho 1, e eu falo, meu Deus, né? A gente brinca, 1 que vale por 3, enfim, mas 3 crianças, 3 filhos, 2 filhos, é uma super responsabilidade. E você também sempre teve essa parceria com o seu marido de vocês seguirem vocês, né? Porque isso é super importante. Sim, Carol, eu falo que os filhos me transformaram em todos os sentidos, né? Então eu tive 2 transformações na carreira, porque eu sou administradora de empresas, eu estudei fora do Brasil, eu estudei na Inglaterra, estudei na Espanha. Caramba! Trabalhava em banco. Mentira! Juro. Isso eu não podia imaginar! O meu sonho era ser uma CEO de uma grande empresa. Caramba! Só que trabalhei num grande banco em São Paulo, na área de empresas, no Large Corporate, né? Um baita início. 1 ano, 1 ano e meio, eu falei, gente, isso não é vida pra mim. Jura? Saía chorando todos os dias pra ir pra faculdade, era estágio ainda. Então, nesse momento, eu percebi que essa vida não era pra mim, decidi terminar a faculdade fora. Terminei a administração, mas conheci meu marido, meu atual marido, Juliano, que é ex-atleta e jogador de futebol. Olha isso. E eu tava firme que eu ia voltar pro banco, ser uma grande CEO, né? Só que aí eu engravidei do meu primeiro filho. E aí tudo mudou. De novo. Aí eu tive o Patrick em Barcelona e eu sempre gostei muito de esporte, de atividade física. Então eu fazia a faculdade de administração, só que eu ia para a biblioteca e estudava nutrição esportiva, fisiologia do exercício. E aí comecei a fazer uns cursos aleatórios e conheci uma amiga que estava fazendo um curso de Pilates. Isso depois de ter o Patrick. Tá. Eu simplesmente me apaixonei. Eu já tinha terminado a faculdade de administração. Então, continuei estudando Pilates na Inglaterra, fiz os melhores cursos da Europa, montei um estúdio em casa. Eu não podia. Eu tinha 2 filhos, não tinha família. Olha que legal. Montei o estúdio em casa e comecei a dar aula para as esposas de todos os jogadores. Francesa, brasileira, portuguesas. Menina, que sucesso! Todas. Você Isso se em Londres. reinventou com Me a reinventei maternidade. com a maternidade. E aí depois disso, essa fase, a gente voltou pro Brasil. E em São Paulo, quando ele parou de jogar, se aposentou, a gente abriu uma academia, um estúdio que era Pilates e funcional, mas voltado pro esportivo. Então me reinventei de novo, porque daí eu voltei a ser empresária. Tá. Mas eu também era a professora, né? A pessoa que treinava a equipe. Que Então eu demais. uni aí essas... Gente, olha que Essas duas loucura, coisas. né? Quando eu pensei no convite até pra vocês, eu não sabia desses detalhes, mas a gente entende, e eu acho que esse é o grande sabor da maternidade e de ter pessoas que a gente admira, que às vezes a gente não sabe os detalhes, mas tem certeza que são pessoas que vão trazer coisas muito importantes para que outras tomem como exemplo para seguir. E eu tinha exatamente essa sensação quando escolhi vocês para estarem aqui. E vou dizer mais, que eu queria retomar também dentro do nosso assunto, que eu acho uma coisa que a gente não pode perder, que não é sobre religião, mas é sobre fé. Sim. E existe uma coisa que é a oração de mãe. Tem poder. Mas tem poder. E eu queria saber de vocês se teve alguma vez na vida de vocês que a oração de mãe e a fé teve que estar presente na maternidade. Eu acho que diariamente eu assim... O anjinho da guarda tem que, né? A gente fala que tem que estar junto. Eu acho que o meu mais velho já operou 2 vezes. Tudo bem, coisa simples, mas assim, Mas que é o cirurgia. coração fica na boca. É sempre A cirúrgico. primeira vez ele tinha 2 anos. Aí eu lembro que... ele falando tchau, mamãe. Sabe? Eu falando, não quero largar o meu filho. O meu coração ficou tranquilo porque a pediatra dele estava acompanhando, o meu sogro, que é médico, estava acompanhando, então deu um alívio. Mas não é fácil você entregar seu filho para um centro cirúrgico, né? E depois ele fez outra cirurgia, o meu mais novo também operou. O meu mais novo, ele estava com ele nunca teve dor de cabeça e ele estava com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Mas assim, eu estava insistindo no assunto.
Bom, eu sei que chegou uma hora que eu levei pro hospital, pro pronto-socorro, aí falaram, vamos colher o líquor dele, que pode ser meningite. A hora que eu falei assim... Seu mundo desabou. Não, eu falei, nossa, só rezava, assim. Eu falava, não é possível que isso vai acontecer, sabe? E a bênção sempre vem, né? Graças a Deus não era. Mas ele teve um pós, assim, ele mexeu e não pode mexer, ele ficou uma semana de cama. Então eu falava, será que não é mesmo? Sabe quando você fica... Entendi. Foi um momento bem... Não, e filho tenso. com qualquer coisa tira a gente do controle. eixo. Eu me lembro, até vou contar antes da Lu, que aconteceu comigo, eu não parei de trabalhar nenhum minuto. O João voltou comigo pra TV, ele tinha 45 dias. E ele ia pro camarim, foi maravilhoso, né? E todo mundo falava, você é louca, você é maluca, você vai levar um bebê de 45 dias para a emissora, né? Eu falava, não, eu tenho que voltar a trabalhar. Eu escolhi voltar no dia 13 de maio, que é dia de Nossa Senhora de Fátima, que é esta semana do Dia das Mães que nós estamos vivendo. Eu sou devota dela e eu escolhi quando ele tinha 45 dias, a segunda-feira caiu no 13 de maio. Eu falei, mas, enfim... Um sinal. Um sinal do que esse, que eu tenho que voltar e vai dar tudo certo. E deu tudo certo sempre, o tempo todo e tal. Quando ele parou de ir pra TV comigo, ele começou a ter umas coisinhas. E ele teve uma influenza, um pouquinho antes de completar 3 anos, que foi assim, gravíssima, foi bem complicado. Por bem pouco ele não internou. E eu ia pro ao vivo. Coração. E como é que faz programa ao vivo? Que a gente não pode parar no meio do ao vivo e falar assim, oi, alô, como é que ele tá? Gente, eu recebi tanto apoio da equipe, eu também lembro, que aí a gente ia pro break, eles estendiam um pouquinho o break, eu botava uma matéria pra eu abrir câmera e ver quem ficava com ele, meu pai se revezando com meu marido, e eu abria a câmera e via ele caidinho e falava, meu Deus do céu, eu ainda tenho mais tanto tempo de programa. Mas fui todos os dias, mas assim, eu quero dizer... Coração na mão. E o tanto que a gente tem que ter, de fato, muita fé, orar, o jogo de cintura. E é nesse lance que eu digo que às vezes a disciplina e o comprometimento com o trabalho e o amor pela maternidade, eles se cruzam, né? E não é fácil, mas é possível. E a gente dá um jeito de conseguir, e a fé eu acho que faz parte. Você teve algum episódio, Lu? Olha, Carol, eu tive um episódio que a gente morava em Londres na época e o Patrick tava com pneumonia. Então, pneumonia é complicado também. Então foi até um dia que o Juliano tinha um jogo, eu não sabia o que fazer porque ele começou com uma febre, eu tava com 2 amigos lá, né, um casal de amigos visitando a gente, e ele com uma febre assim de 40 graus. E era meu primeiro filho, eu sem mãe, sem pai por perto, Não, sem fora família. do país de origem, né? Fora do país, então você não sabe muito bem como funciona. Eu sei que eu consegui falar com ele, ele estava concentrado, ele falou com o médico e eles mandaram a gente, uma maravilha, né, pro hospital da esquina, tipo hospital público, que era o melhor pediátrico de lá. Ele ficou internado 3 dias. Internou. Mas Nossa, assim, a gente nessas horas, né, a gente entra numa oração, assim, numa conexão muito forte, né? Hoje eu sei que isso para mim é diariamente, porque não só quando coisas assim desse tipo acontecem, né? Ele ficou super bem depois, melhorou, a gente começou a tomar muito mais cuidado, né? Aqueles cuidados que a gente não tinha com a temperatura, enfim. Mas, realmente, hoje eu tenho 2 filhos adolescentes que saem de casa todas as noites, né? Então, numa cidade como a nossa, a gente não tem como se desconectar. Então, é assim, é um aperto no coração. Não pedir pra Deus. Não tem como não pedir pra Deus. E guiar. E guiar. Guiar e proteger. E eu fico assim, de certa forma, eu fico tranquila. Por quê? Por mais que a gente fique aflita, a gente sabe que tem a presença Concordo. de Deus, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, que eles estão sempre ali guiando, dos anjos. Eu confio muito e rezo toda noite com eles, para eles aprenderem, porque eu acho que isso é tão importante. Eu também acho. Ter fé é tão importante pra gente. Eu, quando pensei na nossa matéria nesse dia todo especial, falei, gente, eu quero muito que a gente possa fechar esse nosso papo falando de fé, né? Porque da mesma forma como muitas pessoas estão nos assistindo, precisando desse resgate que hoje vocês estão contando, de não deixar a peteca cair, tanto no cuidado com a saúde, quanto na profissão, porque faz muito bem para a mulher trabalhar, a gente faz muito bem para a mulher ter, né, as suas metas alcançadas e continuar sendo mãe.
mas não se desconectar da fé, que eu acho que é o que une tudo isso hoje, que às vezes é a primeira coisa e o primeiro passo. Então, acho que a gente encerra com uma mensagem muito linda e histórias inspiradoras. A fé move montanhas Tenho mesmo. certeza que as meninas aí de casa e os maridos, porque a gente precisa dessa rede de apoio mesmo, né? E as amigas, certamente se identificarem em alguém que esteja precisando desse resgate, lembra das histórias aqui, não é verdade? Obrigada, meninas. Foi um Vamos encerrar com o nosso prazer. brinde com água Foi uma de coco que a gente delícia. merece. Nós vamos ficar papeando, nós vamos ficar comendo frutinha. Vamos E eu fofocar agradeço vocês e desejo, ó, um feliz Dia das Feliz Mães. Dia das Pra Mães vocês pra também. todos. Tchau, gente. Beijo. Feliz Dia das Até, Mães. um beijo. Juro que eu tinha segurado até agora. Vocês viram, né? Eu tava, ó, sequinha. De repente, com trilha, com foto. Aí o negócio é difícil. Meninas, obrigada. Eu queria muito ter feito essa matéria exatamente, falei pra si agora. Se a gente tiver ajudado uma pessoa, eu já tô feliz. Que é um resgate. Resgate. Vocês ouviram bem essa palavra. Lembrem-se, assistam quantas vezes vocês quiserem, vai estar lá no YouTube. Mas cuidem-se. Eu vou agradecer Luana Fines, que é educadora física e também influencer, e Fê Falbano, criadora de conteúdo digital, duas grandes amigas muito queridas. Obrigada por essa participação. Um beijo e feliz Dia das Mães para vocês.